Olá, o Estado para agir em nome de todos nós precisa de ferramentas, certo? Mas que ferramentas são essas? Hoje a gente vai mergulhar nos poderes da administração pública. São eles que permitem organizar o governo, corrigir erros e principalmente fazer as leis saírem do papel e virarem realidade. Vamos entender direitinho como tudo isso funciona. Nosso roteiro de hoje está bem organizado. Primeiro, a gente começa com a base de tudo, o conceito de poder-dever. Depois, vamos ver um por um os poderes hierárquico, disciplinar e regulamentar. E para fechar com chave de ouro, vamos analisar o que acontece quando esse poder é usado de forma errada. Certo? Vamos começar pelo alicerce, pela fundação de toda a atuação administrativa. Porque antes mesmo de falar em hierarquia ou disciplina, a gente precisa entender um conceito que muda completamente a nossa percepção. Aqui está a ideia central. Para um agente público, poder não é uma escolha, é uma obrigação. A lei não dá a ele uma opção, dá um dever. Então, se uma situação exige uma ação e esse agente se omite, fica parado, ele não está apenas falhando, ele está cometendo uma ilegalidade e pode responder por isso. Esse é o famoso poder-dever. Ok, entendido o poder-dever, vamos para o poder, que é a espinha dorsal da administração pública. É ele que garante que a máquina pública funcione de forma organizada, como uma engrenagem. Pensar no organograma de qualquer órgão público. O que faz aquela estrutura toda funcionar? É justamente o poder hierárquico. É ele que permite distribuir as tarefas, organizar as equipes e garantir que todo mundo trabalhe em sintonia. É essa relação de subordinação que cria a ordem dentro da casa. E como a gente vê esse poder no dia a dia? De várias formas. Desde o mais básico, que é dar ordens, até a capacidade de fiscalizar e rever o que um subordinado fez. Um superior também pode delegar uma tarefa para agilizar o trabalho ou, em situações bem específicas, avocar essa tarefa, ou seja, puxar para si uma responsabilidade que era de outra pessoa da equipe. Mas olha, atenção aqui. Essa obediência não é cega, tá? Um servidor público tem sim o dever de seguir as ordens, mas isso tem um limite muito claro. Se a ordem for claramente ilegal, tipo mandar destruir um documento oficial sem motivo, o dever do servidor muda. Ele deve desobedecer. Sabe por quê? Porque a lealdade maior é sempre com a lei, não com o chefe. E isso nos leva a uma distinção super importante, que costuma gerar muita dúvida. Vamos lá. Subordinação com hierarquia, chefe e tudo mais, só existe dentro da mesma pessoa jurídica. Por exemplo, entre um ministro e um servidor do seu ministério. Agora, a relação desse ministério com uma empresa estatal, por exemplo, que é outra pessoa jurídica, aí o nome é vinculação. Não tem hierarquia. O que existe é um controle, mas um controle bem mais limitado só naquilo que a lei prevê. Bom, a gente já viu como a administração se organiza. Mas e quando alguém comete uma infração lá dentro? É o que vamos ver agora. Como a administração age para corrigir os desvios de conduta internos. É para isso que serve o poder disciplinar. Ele é a ferramenta para apurar e punir essas infrações e vale para qualquer pessoa que tenha um vínculo especial com a administração, garantindo a ordem e a seriedade do serviço público. E, de novo, olha lá, é um poder-dever. Diante de uma falta, a autoridade tem a obrigação de investigar e agir. E quem pode ser alvo desse poder? Como a tabela mostra, ele atinge principalmente os servidores públicos. Nesse caso, o poder disciplinar anda de mãos dadas com o poder hierárquico. Mas ele também pode alcançar particulares que tenham um contrato ou algum vínculo especial com o governo. Por exemplo, uma empresa que ganhou uma licitação e não entregou o serviço. Nesse caso, não tem hierarquia, mas a sanção vem pelo poder disciplinar. E aqui um ponto fundamental. Ninguém pode ser punido de qualquer jeito. O direito ao contraditório e à ampla defesa é sagrado. A pessoa tem que poder se defender. E mais, toda e qualquer punição precisa ser motivada, ou seja, a administração tem que explicar por escrito os fatos e as leis que justificam aquela decisão. Isso é essencial para ter justiça e transparência. Certo. Já vimos como organizar e como corrigir as pessoas. Agora vamos falar sobre as regras em si. Vamos entender como a administração cria normas para fazer as leis realmente funcionarem no mundo real. Funciona assim. O Congresso Nacional aprova uma lei que geralmente traz as linhas gerais de um assunto. Mas como aplicar aquilo no dia a dia? É aí que entra o poder regulamentar. A administração edita atos, como os decretos, para detalhar a lei, para criar uma espécie de manual de instruções da sua aplicação. Mas o limite é claro. O regulamento pode explicar a lei, mas nunca, jamais, pode mudar o que ela diz.
E é bom saber que existem basicamente dois tipos de decretos. A grande maioria são os regulamentares que, como eu disse, só detalham uma lei que já existe. Mas em casos bem específicos que estão lá na Constituição, existem os decretos autônomos. Esses são diferentes. Eles não dependem de uma lei antes e podem criar regras novas sobre assuntos pontuais, como a organização dos ministérios, desde que não aumentem despesas. Ufa! Vimos 3 poderes gigantescos que a administração tem em mãos. Mas fica a pergunta: o que impede que todo esse poder seja usado para fins errados? Chegamos agora na parte final e crucial da nossa conversa: os limites e o controle. Essa é a pergunta de R$1 milhão, não é? Se o agente público tem o dever de agir, como o agente garante que essa ação seja sempre legítima e pensando no bem de todo mundo? A resposta está nos mecanismos de controle e em definir muito bem o que é o uso ilegal do poder. Qualquer uso do poder administrativo que saia da linha da legalidade é considerado abuso de poder. Não é um poder novo, e sim o uso viciado, doente, de um poder que o agente já tinha. É uma patologia do ato administrativo, uma ilegalidade que torna esse ato nulo. E esse abuso pode aparecer de duas formas principais. A primeira é o excesso de poder. Aqui, o agente simplesmente passa dos limites da sua competência. Ele faz algo que a lei não permitia que ele fizesse. A segunda é o desvio de poder. Essa é mais sutil. Aqui, o agente até tem a competência para fazer o que fez, mas ele usa esse poder para um objetivo pessoal, tipo beneficiar um amigo ou prejudicar um inimigo, e não para o interesse público. O ato parece legal por fora, mas a intenção por trás dele está corrompida. Para fechar, essa citação do grande Hélio Lopes Meireles resume perfeitamente tudo que a gente conversou. O poder tem para o agente público o significado de um dever para com a comunidade e para com os indivíduos. Ela reforça que esses poderes não são privilégios, são ferramentas de serviço. Entender como eles funcionam e, principalmente, onde estão seus limites é fundamental para a gente poder cobrar um Estado mais justo e eficiente para todos.